A presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência na Câmara, terminou hoje em bate-boca e troca de acusações entre ele e deputados bolsonaristas. O episódio marcou um novo capítulo da tensão entre o governo e a oposição, em meio às discussões sobre a política fiscal e a revisão do aumento do IOF. Vamos a Brasília com o nosso repórter Eduardo Gayer, que traz mais detalhes sobre essa confusão. Boa tarde, Gayer. Oi, Turci. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio hoje à Câmara dos Deputados participar de uma audiência com os parlamentares para discutir justamente a política econômica do governo. Mas a sessão terminou com uma baderna generalizada, com um bate-boca entre governistas e a oposição, que fez o presidente do colegiado, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, a encerrar a sessão 2 horas antes do previsto. Como é que começou esse desentendimento? Vou contar os detalhes e o passo a passo. Bom, primeiro, os deputados federais Nicolas Ferreira e Carlos Jordi, ambos do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, fizeram críticas muito duras, ácidas mesmo, ao governo federal e à política econômica de Fernando Haddad. Mas logo em seguida deixaram o plenário em que acontecia aquela sessão. Quando o ministro Fernando Haddad foi responder aos dois deputados, ele notou a ausência de ambos e disse que aquilo era um desrespeito ao ministro de Estado que estava lá justamente para responder a pergunta deles e chamou o ato de molecagem. Bom, logo em seguida, os dois deputados que foram avisados da resposta do ministro retornaram à comissão, pediram a palavra. O deputado Carlos Jordi chamou o ministro Fernando Haddad de moleque, disse que o governo do presidente Lula era pior do que uma pandemia e estava quebrando o país. E a partir daí foi, de fato, um bate-boca entre deputados do governo, deputados ligados à oposição, e a sessão não teve como continuar, foi encerrada. Na saída da sessão, que já havia sido, portanto, encerrada, o ministro Fernando Haddad lamentou a situação, disse que não é possível fazer debate público dessa forma, disse que era um desrespeito a ele ter sido chamado e depois os deputados não estarem lá para ouvir as respostas. Ele até falou uma frase mais ou menos nessa linha: os deputados bolsonaristas vêm aqui, vomitam dados errados e depois não querem ouvir as respostas. Mas o que deu para tirar dessa audiência que foi longa, infelizmente interrompida, mas que aconteceu hoje aqui na Câmara dos Deputados? O ministro Fernando Haddad defendeu, claro, a sua política econômica e o decreto, ou melhor, a medida provisória que está sendo estudada e que deve ser lançada pelo governo ainda hoje, justamente para reverter parte do decreto do IOF. Ele defendeu, por exemplo, a proposta que vai estar dentro da MP de taxar LCA e LCI, as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. Ele diz que a isenção desses títulos está causando uma distorção no mercado financeiro e que essa isenção custa 3 vezes o programa Farmácia Popular e que, portanto, isso não pode continuar dessa forma. A oposição, claro, reagiu, diz que não é possível aprovar a medida provisória quando ela chegar por aqui. Na saída também do colegiado, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, afirmou que a medida provisória deve sim ser editada pelo Palácio do Planalto ainda hoje. Nós estamos desde o começo da semana, né, Turci, esperando a edição desta MP, que deve vir acompanhada no mesmo momento de um novo decreto do IOF, revendo, portanto, uma parte do que havia sido publicado anteriormente pelo governo federal. Agora, a resistência à medida provisória está crescendo muito. O clima aqui no Congresso Nacional está realmente muito tenso, com os parlamentares já avisando: olha, vai ser difícil aprovar esse MP por aqui, o governo vai precisar suar a camisa se quiser passar com o texto, que tem validade imediata. Os impostos não entram imediatamente em vigor, porque tem aquela lei da noventena, ou seja, entram em vigor 3 meses depois da publicação da medida provisória, mas mesmo assim o clima aqui é de rejeitar. E há pouco, a Federação PP União, Federação União Progressistas, que é formada pelo PP e pelo Partido União Brasil, hoje a maior bancada do Congresso Nacional, a federação já avisou que vai se reunir hoje para fechar a questão contra essa medida provisória. Então, é um alerta realmente para o governo, que vai precisar mexer os pauzinhos se de fato soltar a medida provisória hoje, para precisar aprová-la dentro dos próximos 120 dias. Nós separamos um trecho desse desentendimento entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com deputados bolsonaristas em sessão hoje na Câmara dos Deputados. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala: olha, agora eu tenho maturidade
Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui um minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar para falar do tio dele. Vários querem falar. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro, pela atitude desses deputados que vieram aqui para fazer baderna, que é exatamente o que eles sempre tentam fazer. Então, nesse caso, está encerrada a reunião, o ministro está dispensado. Para falar sobre esse caso, eu vou chamar aqui de volta nosso analista de política e economia, Vinícius Torres Freire. Vinícius, bom, 2 coisas aí, né? A gente viu, existe um grupo de oposicionistas que sempre joga naquela linha do quanto pior, melhor. Agora, a discussão sobre o pacote está subindo no telhado, não está, não? Ontem ela tinha subido no telhado, agora ela está escorregando, está na beira, ali na calha, já segurando na calha, porque a gente falou ontem, tinha reuniões informais de líderes, uma espécie de colégio de líderes informal estava conversando, para ver o que dava para salvar. Isso fora aqueles PP, União Brasil e PL, que já estavam querendo derrubar muita coisa. Mas o pessoal estava conversando ainda, o que dá para salvar, que acordo dá para fazer. Mas a coisa estava feia. Agora, hoje, União Brasil e o PP, que juntos têm 109 deputados, de 513, disseram que, se não vier corte de gastos, não aprovam nada. Ainda por cima tem o PL, que são 89, mais o Novo, que são 5, dá mais de 200 deputados, aparentemente, né, que vão votar contra. 213 torna a aprovação desse negócio inviável. Então, o que está acontecendo agora? Um pouco de hipocrisia, porque o pessoal do União Brasil e PP está querendo que o governo corte gastos. Mas, assim, são cortes de gastos que a Câmara não quer fazer. Ninguém quer fazer. Então, o governo vai tirar o dinheiro do cafezinho do ministro Fernando Haddad? Não é isso que vai. Para cortar gastos, tem que fazer corte em saúde e educação. Corte não. Contenção de aumento de gastos em saúde e educação. Em alguns benefícios sociais, não é cortar nem diminuir, é diminuir o aumento. Alguém quer mexer nisso? Ninguém quer mexer. Falaram assim, vamos arrecadar um pouco mais com fim de isenção tributária, que também é aumento de imposto no final das contas. Mas aí começa a falar, esse tipo de isenção não pode, não pode, não pode. O que fica, o que sobra? Quase nada. Então, o fato é que tem uma conspiração para a coisa dar errado. Ninguém quer cortar. O governo Lula não quis fazer o pacote de contenção de gastos de previdência, reduzindo o aumento, o ritmo de aumento do mínimo, saúde, mais do que eles reduziram, que não foi grande coisa, saúde e educação. O Congresso não quer mexer nessas coisas também. Sobra para mexer onde? 74% do gasto do governo, 74%, é previdência, benefícios do INSS, benefícios sociais como BPC, Bolsa Família, seguro-desemprego, saúde e educação. 74%. 17% é folha de salário do funcionalismo. Já deu 91%. Os outros que sobram, 9%, é para fazer todo o resto dos ministérios, investimento e tudo mais. Então, onde vai cortar? Eles propuseram alguma coisa? O governo tem que cortar gastos. Qual é a proposta deles? Então, assim, existe uma conspiração ou um impasse, para ser mais elegante, que diz que a coisa vai bater no muro, porque ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer abrir mão da sua isenção tributária, seja gasto tributário, isenção de investimento.
Então, esse impasse vai levar a um problema sério. No máximo, talvez o governo consiga catar um pouco de dinheiro para tapar aquilo que ele vai perder no IOF, se tiver sorte. Mas já querem derrubar imposto sobre fintechs. Tem gente reclamando que não é nem para falar de criptoativos, que o governo nem sabe o que é. Então, o impasse é geral e o conflito é grave e foi para a baixaria também. Tem limitação econômica, discussão dos gastos do governo e dos privilégios para cada um, tem conflito político e não só partidário, porque a eleição está chegando, como foi para a baixaria das redes. Quer dizer, a situação está muito ruim para o governo nesse exato momento. Obrigado, Vinícius.